O programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, começa aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular, no site, no Facebook, no YouTube. Bem-vindo a você que nos acompanha, não importa onde, o importante é que você esteja conosco. Cidade Aberta, segunda edição, com a presença do engenheiro civil Gilmar Senhor e nosso convidado Gili. Gili, o ano já começou com fortes movimentações na área política e eu destaco dois acontecimentos que marcaram o mês de janeiro, que geralmente seria um mês de muita calmaria também na esfera política, mas enfim, a insistida posse da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho e também o julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta-feira pela 8ª turma do TRF4 em Porto Alegre. Poxa, politicamente começamos com tudo, né? Dá a impressão que o ano não terminou nesse aspecto aí, porque nós vivemos um ano de muita turbulência, né? Seja pelo impeachment da Dilma, seja Embora o impeachment tenha sido em 2016, mas ainda com muita... A consequência do impeachment da Dilma, né, que eu digo com a posse do Temer e a tentativa, mais uma vez, de impeachment do Temer. Nossa, então não há, vamos dizer assim, não há como negar que não houve um descanso nesse campo, né? Isto ainda inconcluso, tem todo esse processo consecutivo da Operação Lava Jato, sim. Que culmina com essa questão do nosso presidente, ex-presidente. E a questão que tu coloca da filha do Roberto Jefferson, do Bob Jefferson, ali, do atirador, né? Me parece assim, num país sério isso aconteceria? Parece até uma ironia. Uma ironia, num país sério, quando eu ouço assim, às vezes, algumas coisas de sociedades de primeiro mundo, quando se lança qualquer suspeição sobre alguém, a primeira coisa que se faz, essa pessoa é afastada, ela precisa ter o tempo para se defender e tudo mais. Aqui a insistência, outra coisa, no campo político, judicialização do campo político. Já são 7, 8, 10 tentativas de expulsar a deputada federal Cristiane Brasil. Imagina para um leigo que está aqui do nosso lado, ou para alguém que vai querer investir num país como o nosso, de alguém que está vendo isso de fora. Sim. Não te parece, Leandro? Isso é uma coisa que depõe contra nós. Esses dias me perguntaram o que seria o novo do ponto de vista político. Não tem novo. Ora, ser um bom engenheiro, um bom pai de família, ser honesto, hoje vai ser usado como adjetivo qualitativo de um candidato, Leandro. Isso não é adjetivo qualitativo, isso é obrigação. Alguém que tem alguma coisa dessa natureza e que não resolveu, essa pessoa, ela tem que ser colocada à margem do processo para que ela possa se explicar e ter essa coisa limpa. Ninguém está livre de alguma demanda dessas. Basta estar no mundo, no mercado, que tu pode... Agora, há 8 imposta? Não. Alguém vai lá liminar contra... Concedida, está liberada para a posse, vem uma liminar, caça a posse, assim vai. Monta, desmonta, estrutura, governo, anuncia a posse. Mas o que é isso? Eu perguntei esses dias, escuta, há 10 anos atrás, Leandro, quem é que conhecia os ministros do Supremo? Ninguém. Ninguém conhecia. Hoje nós temos Estão mais famosos do que o presidente da República. Inegavelmente. Há bem pouco tempo atrás, não muito tempo, todas essas questões, um candidato, vinha alguém a ser candidato a prefeito de Farroupilha, não se tinha uma questão interposta, não tinha absolutamente nada. Hoje, aqui na vizinha São Vendelino, se faz uma outra eleição, lá não sei onde. Nossa, em Paraí, uma outra eleição. Está tudo judicializado. O que é isso? Parece que Caxias pegou a febre de Brasília com o impeachment, né? Dupla, terceira tentativa do impeachment. Mas o que é isso, né? Isso me impressiona muito, porque inegavelmente está dando margem, na minha opinião, a duas coisas. Há que os bons, aqueles que teriam intenção, que perfilam esta figura do mínimo, não vão se meter, vão ficar fora, alienados, porque se colocar diante de uma arena dessas, eu entendo que é um jogo complicado, que alguém que vai dizer assim, não, mas eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, né? Então se retira do processo.
E ficaremos entregues a quem? Esse é outro aspecto da dualidade. Então, no campo político, eu não sei quando é que isso aí vai terminar, né? Parece que não tem fim. Parece que não tem mais fim. Bom, tem cada situação que está acontecendo, e eu lembrei aqui agora, eu quero trazer uma frase em italiano que o meu avô de 92 anos, quase 93 anos lá em Caxias diz, sempre quando tem alguma coisa que é assim, extraordinária, que parece mentira, mas enfim, que acaba acontecendo, ele diz assim, le fin robe de meter sul jornal. Ou seja, é até coisa de publicar no jornal, de manchetar no jornal. Nós estamos, olha, estão acontecendo coisas que a gente quase se belisca, mas vem cá, é verdade que está acontecendo isso? Pois é. Ok, foi apontada, e eu pergunto, o caso da ministra Cristiane, da deputada federal Cristiane Brasil, que moral ela tem para ser ministra do Trabalho se ela não cumpriu a legislação trabalhista? Tu não muda, né? Qual é a moral que tem uma deputada, um ser humano que não cumpre o que manda a lei, depois quer tomar posse na cadeira para canetear a lei? Não, para lá, né? É aquele ditado, faça o que eu digo, não o que eu faço. É isso. Por isso que eu digo, é ruim, de uma certa maneira, as instituições, seja no campo legislativo, no campo do executivo, elas se enfraquecem dessa maneira. Elas perdem credibilidade. E tudo que nós precisaríamos nesse momento era o contrário. Era do aumento de credibilidade do executivo, de um aumento de credibilidade do poder legislativo. Mas o que a gente nota? Não nota isso. Não nota que o exemplo... Não vê isso. O exemplo não acontece. Ninguém renuncia a benesse nenhuma. Sim. Ninguém renuncia a nada. Ora, espectador, um ministro do Supremo, meu xará, estar no exterior e ser hostilizado por conterrâneos, isso me entristece. Gilmar Mendes, meu xará, em Portugal, hostilizado por brasileiros lá. Olha, ele é um ministro do Supremo. Eu não me importa como ele chegou lá. É a autoridade judiciária máxima dessa nação. E uma pessoa, por favor, isso depõe contra as instituições. Isso depõe contra a seriedade de um país que tem a 7ª ou 8ª economia mundial. Apesar de tudo, nós somos a 8ª economia mundial. Apesar de todos esses contratempos. Né? Agora vocês imaginem se nós tivéssemos essa gente, vamos dizer assim, ética, fazendo a coisa correta. Não legislando em causa própria. Na coletividade, pensando na coletividade. Exatamente. Né? Meu Deus do céu. Isso, ninguém seguraria o Brasil. Isso me afronta, me entristece. Mas eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho um trabalho, eu tenho família, eu tenho que dar conta disso aí. Eu sou um dente desta engrenagem. Eu preciso movimentá-la. Não adianta ficar me queixando. E diferente disso, eu já disse isso aqui uma vez. Eu não me sinto em condições de ir para esse enfrentamento. De emprestar o meu nome para fazer parte disso. E reconheço que é uma covardia. Mas eu não consigo encontrar justificativa e força para colocar o meu nome à disposição para esse enfrentamento. Os últimos dias foram marcados pelo julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância pela 8ª turma do TRF4 em Porto Alegre. Lula condenado por unanimidade, enfim, 3-0. Tu esperavas esse resultado? Te chama a atenção que ainda tem muitas pessoas dizendo que Lula é injusto? Qual é o teu posicionamento, Gilmar? Olha, eu diria o seguinte. Reconheço, assim, me confesso um desconhecedor de matéria jurídica. Certo. Né? Agora, do que eu ouvi, principalmente destes desembargadores, e não dito por mim, por pessoas esclarecidas, que este julgamento vai fazer parte, talvez, de futuros comentários pelas gerações que virão depois de nós, quiçá por 50 ou 100 anos. Ele é um divisor de águas. Tal é a qualidade de sustentação jurídica do resultado. Sim.
separem a questão política, separem a questão paixão, separem a questão fanatismo, porque isto, na minha opinião, pode cegar. Essas questões, na minha opinião, do fanatismo cegam. A pessoa não consegue assimilar argumentos, assimilar coisas. Isso, então, eu deixaria de lado. Mas eu quero nesse caso, dar um referendo de me curvar diante da qualidade dos magistrados, dos 3 desembargadores. Desses desembargadores, como de outros que eu já ouvi, coisa parecida. O contraditório não seria o fim do mundo, porque, mesmo para um leigo, que é o meu caso, a tese de absolvição como a tese de condenação, né? Uma embasada em que, efetivamente, esse triplex não tem um título de propriedade consagrado, não há nada não há um documento civil que diga ser dele. Então está aí uma tese, não há materialidade para aquilo que está sendo julgado, mas a prova paralela derruba isso. Eu estou aqui em cima do muro, eu não sei opinar sobre isso. Eu tenho que me curvar diante vamos dizer assim, da forma e da maneira didática com que os desembargadores, mesmo para um caso meu de cérebro de ostra retardada para isso, é fácil de entender onde esteve sedimentado, onde esteve alicerçado o voto dos três. Né? Principalmente, reflito mais da questão do relator, porque ele foi porque ele foi mais longo, exatamente pela figura do relator. Foram 400 páginas, 400 laudas, né? Poxa vida, não se condena um livro. Não se condena ninguém, né, por se condenar. Né? Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do nosso Cidade Aberta de hoje, aqui na TV Cidade Farroupilha. É bem rápido, fique por aí. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho, cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas, esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá. Sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais,
em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, o nosso programa de entrevistas aqui no ar, no canal 14 da NET, no aplicativo de celular, no nosso site, no YouTube e também no Facebook. É nosso convidado hoje nos estúdios, o engenheiro civil, o Gilmar Signori, que está com a gente. Deixando a política de lado, porque na política nós teríamos muitos assuntos, mas enfim, vamos olhar um pouquinho na área da perspectiva e também da expectativa do ponto de vista econômico. Eu te pergunto, Gili, 2018 te anima ou 2018 vai ser quase um repeteco de 2017? Numa palavra, eu diria um ano de apreensão. Apreensão. Não se sabe o que vem pela frente. Apreensivo por quê, telespectador? Do que falamos no bloco anterior, vamos ter ano eleitoral. Essas questões não vão terminar aí. E não terminando aí, será um ano de turbulência política. Não há como negar isso. E um ano de turbulência política coloca a nossa economia, na minha opinião, numa situação muito parecida. Sem estabilidade política, não há estabilidade econômica. Então viveremos um ano apreensivo no sentido de ver a cada dia como amanheceremos. Porque, olhe, a gente não tem... É complicado. O desembargador proferiu o primeiro voto condenando o ex-presidente, a bolsa deu um pico de lá não sei quanto, o dólar baixou não sei quanto. Como não atrelar as questões da economia à questão política? A questão econômica está intimamente ligada. Nós vivemos períodos muito bons quando nós tínhamos o real equilibrado, as instituições. Vivemos um período de turbulência política. Precisamos fazer o quê? Reestabilizar esse país. Colocá-lo de novo nos trilhos. Nos trilhos. Exatamente. O trem está descarrilhando. Com as instituições do jeito que elas forem, mas cada uma fazendo a sua parte. Hoje eu me envergonho de ver um presidente refém de uma porção de coisas, da ministra que está aí para ele referendar o nome, de estar negociando com parlamentares por troca de benesses, dinheiro, uma aprovação que tramita na Câmara.
Não é verdade? O meu governador convocou a Assembleia Legislativa 5 dias antes do período que ela deveria voltar. Vai gastar dinheiro com isso, a Assembleia ser chamada antes, gasta dinheiro com isso. Ele precisa renegociar. Os governadores, o meu presidente, reféns. Nós temos que dar uma repensada nisso. Não dá para ser assim. Eu entendo que tem que ter um ideal. Se a reforma previdenciária é boa, demonstradamente boa, que vai fazer bem se aprove, por que eu tenho que negociar com 200 deputados? Por que eu tenho que engolir goela abaixo a ministra? Porque ela representa um partido, porque ela é filha do tal fulano, e senão eu vou ter menos votos? Isso é negociata. Isso é de má Isso é de má política. Eu adoro política, mas a política é negociada em cima de projeto. A política é negociada em cima de pessoas que vão ser beneficiadas, na sua grande maioria, independente daquela pequena minoria que não vai se beneficiar. Um projeto que se sustenta não precisa negociar. É isso, Leandro. Então, virou um balcão de negócio. Balcão de negócio. Então, eu não consigo ver um ano promissor. Otimista. O que eu consigo ver? Nós não pioramos de 2017. Eu vejo lá pelo meu escritório, eu tenho conversado. Nós ainda temos um... Não piorar já dá para acentuar. A gente nota, e não é eu que digo isso. Leia ali nos jornais, nos diários, a indústria aumentando seus índices, seus níveis de emprego, e isso vai refletir. Eu falo da construção civil, que é o meu... que é a minha praia, né? Que é o meu imbé. Ela sempre demora um pouquinho mais a receber este calor. Mas, inegavelmente, se a indústria como um todo melhorar, o nosso agronegócio tem mantido esse país praticamente, nós não temos como piorar. Agora, se nós tivéssemos uma classe um pouco mais idônea, mais ética, mais preocupada com os interesses da população, a convicção que eu tinha é que esse troço já estava nos trilhos há mais tempo. Há muita vaidade. É muita vaidade, há muitos egos enormes para serem resolvidos no Congresso Nacional, na minha Assembleia. Por que não dizer até na Câmara de Vereadores de Farroupilha? Não é verdade? Nossa Senhora! Então, se negociam. Quando tu tem que negociar, Leandro? Se deixa interesses de lado. Amanhã, tu está negociando de outro jeito. E as tuas convicções, e aquele partido para o qual tu emprestou o teu nome, que quando tu tem qualquer tipo de problema, tu pega e ao invés de demover os teus colegas, demover no sentido de tu fazer as tuas ideias se materializarem porque tu tem convicção e porque elas são boas, o que tu faz? Tu pula de partido. Tu cria outro. Macaco que pula de galho em galho. Não é assim que nós temos visto? Tem tantas siglas que a gente nem tem mais notícia se ela é de centro, de direita ou de esquerda, porque ficou uma coxa de retalhos, pulverizados em interesses pessoais que estão muito, muito acima de qualquer coisa partidária. Deixa eu te colocar um outro assunto, eu sei que é da tua área, estou ansioso para te ouvir nesse sentido também, Gili. A questão da construção civil, claro que nós não podemos tomar como parâmetro o mês de janeiro e acredito que nem fevereiro, mas nós vamos ter a partir de março algum comportamento nesse sentido. O que eu tenho visto em Farroupilha de empreendimentos com salas comerciais que estão prontos para serem alugados, o pessoal não está conseguindo alugar, gente. Não está conseguindo alugar. Tem empreendimento aqui no centro da cidade que o proprietário está dizendo assim, qual é que é o valor do aluguel? O que tu pode pagar, tu fica, tu leva. Então, me dá uma leitura, nos dê uma leitura nessa questão de empreendimentos na área comercial, na construção civil aqui em Farroupilha do momento, Gili. Eu diria assim, aquilo que eu disse e até fui interpretado, né, de uma maneira assim um pouco claro, que eu fiz uma figura de linguagem quando eu digo a cidade está para alugar, porque eu tinha uma convicção de que nós tínhamos 9, 10 prédios comerciais com salas de andar, que eu chamo, né, salas acima do nível térreo e tal, e que havia uma demanda. Se a nossa economia tivesse continuado a crescer do jeito que nós tínhamos demanda para isso.
nós vivemos um período de estagnação de demanda comercial. Então esses prédios terão locação, mas de um jeito, de uma maneira mais tímida do que aquela que nós vinha tendo. E se tu for pedir no setor de planejamento da prefeitura, qual é o novo prédio comercial que o setor está aprovando, a convicção que eu tenho é que os investidores notaram de que nós, por uns 5 anos, no mínimo, teremos já esses prédios prontos, que devagarinho vão ser locados, pelo aumento natural de demanda, pelo nosso crescimento, que mesmo de maneira tímida nós continuamos crescendo. Só que a demanda que existe mesmo, e eu repito isso, até porque tu abre o jornal e há 10 casamentos oficiais por semana. Eles estão expostos ali no jornal. Então, os casais que casam precisam de um apartamento. E imaginem aquelas uniões estáveis, que não são mais passadas pelo papel passado, oficial, são oficiosas. Então, que há uma demanda, inegavelmente há. Sempre vai haver uma demanda, e mesmo que em determinados momentos elas sejam maiores ou menores, nós sempre deveríamos produzir apartamentos de 2 quartos. Esses teriam demanda Apartamentos sempre. E 2 dormitórios. 2 dormitórios. Esses teriam demanda sempre. Qual é o problema, Leandro? É encontrar terrenos que permitam fazer isso, porque junto com isso nós temos que produzir um monte de vagas de estacionamento, e aí fica uma relação conflitante. Os terrenos não existem para fazer tudo isso, e se existem, são longe. Capacidade construtiva baixa, e aí as pessoas não se interessam por morar a 1 quilômetro ou não sei aonde, querem empreendimentos dessa natureza em regiões mais centrais. Difícil equação. Tu acreditas que na área comercial, salas de locação por 3 a 5 anos, Farroupilha esteja bem servida? De andar, essas salas de andar, essas de 2º, 3º até 10º pavimento, eu acredito que por uns 4 ou 5 anos nós temos boa oferta. Temos boa oferta. Né? E isso a gente discute lá no escritório. Né? Se agora, vamos imaginar lá, senhor engenharia, a partir do ano 2018, quisesse iniciar um projeto de natureza comercial e aprontá-lo para que ele ficasse pronto lá no ano 2023 ou 2022, quiçá quando ele ficar pronto, que é a natureza de um prédio que nem nós produzimos é de uma média, desde o seu período de concepção até a sua execução, ele demora em média de 3 a 4 anos, quiçá lá nós vamos voltar a ter demanda. A senhora não faria um prédio para em 24 meses colocá-lo, ou em 12 meses colocá-lo no mercado, porque vai fazer concorrência com o que nós já temos. Me parece que o que está faltando, o que eu tenho ouvido da comunidade, o que está faltando são salas comerciais baixas para alugar. Claro, térreas, né? Térreas, né? O grande problema disso aí está no alto custo. Está no alto custo. Elas representam um valor locatício alto, que é exatamente quando o empreendedor vai tirar o custo do terreno e do investimento, exatamente pelo valor locatício que ela dá. Então, quando uma pessoa se interessa por uma sala dessas, e normalmente, quando se passa o valor, ele fica um pouco distante da realidade daquele que poderia efetivamente fazer o investimento. Por isso que a grande maioria delas está para alugar, onde o valor locatício é infinitamente menor do que o valor de aquisição de uma sala dessas, né? Mas a economia é que regula isso. A economia é que regula isso. Se nós tivéssemos a economia efervescendo, haveriam demandas para essas locações, eu não tenho dúvida disso. Construção civil também tende a aquecer um pouco a partir de março? Eu não diria que nós vamos crescer, mas nós não vamos mais decrescer como vínhamos decrescendo. Então haverão investimentos, a natureza demanda esses investimentos, né? Exatamente pelo que eu falei, sempre há demanda, apartamentos, mas o investidor, o empreendedor, me coloco como empreendedor, faz investimentos quando ele vê perspectivas de o mercado absorver. Se não há demanda locatícia, Leandro questiona, porque o termômetro é a locação. Se há locação, em seguida há venda. Se não há demanda para a locação, a venda é muito mais difícil. Perfeito. Gili, te agradeço pela tua presença aqui. A discussão está legal, mas o nosso tempo do programa chega ao final. Te deixo com a palavra final, teus 30 segundos, 1 minuto, fica à vontade. Eu queria agradecer de novo essa oportunidade, porque é uma oportunidade ímpar da gente poder se comunicar, expressar a posição. Meu espectador, se discorda, isso é uma coisa mais natural. Já recebi de participações aqui alguma crítica. Ótimo, a crítica move qualquer cidadão de bem. Ser construtiva, ser boa.
se é uma crítica pejorativa, que depõe contra mim e não contra aquilo que eu falei, sobre aquilo que eu falei, faça a crítica que quiser, não há problema. Então, me coloco à disposição, me penitencio pelas vezes que não pude estar, lisonjeado sempre, né? Lisonjeado sempre por estar aqui, né? E orgulhoso, né? Olha, tem uma coisa que eu digo sempre, eu adoro a minha cidade. Eu tenho raízes tão profundas aqui, você não faz ideia. Isso aqui, seguramente, não irei embora, pretendo fazer com que meus filhos fiquem, honrem essa cidade. Essa cidade me viu nascer, inegavelmente vai me ver perecer. Olha, né? Tomara que leve bastante tempo. Obrigado. Que Deus te ouça. Com certeza. Gilmar, senhor engenheiro civil, sempre com um grande gabarito, um grande conhecimento, foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam também. Aquele abraço, muito obrigado por terem estado conosco na edição de hoje do programa Cidade Aberta. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.